Começando mais um episódio do nosso CoeseCast, agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo, né? E principalmente hoje um dia muito feliz para mim receber essas pessoas que fazem parte da minha vida de algum modo, né? E que têm a competência como marca registrada em cada nome, que aqui está sentado. A professora Edneide, por exemplo, eu tive o prazer de ser recepcionado praticamente em Aracaju, porque no primeiro lugar que trabalhei aqui, né, a conheci, não só já admirava muito a excelência do trabalho, agora muito mais. Então, muito obrigado, né, matriarca da redação, como assim a gente, com muito carinho, chama. Esses dois talentos, né, da redação sergipana, que eu também tive a oportunidade de ver começar a carreira, um deles filho de um grande amigo e muito feliz pela competência a qual vocês levam o trabalho de vocês, a qualidade, a seriedade. É um caminho longo, né? Né, Didi? É um caminho longo. O resultado é 1000. Sim. E que bom trazermos para esse contexto que é o Red 1000 e ter vocês aqui para poder conversar. Então, passa a palavra para cada um rapidamente, se apresente pela ordem. Nossa matriarca, Matheus vai entender. Que logo em seguida, pelo amor de Deus, a nossa Rafaela Oceano. Um oceano de possibilidades. Sim, e depois eu deixo a palavra para você, por favor. As damas. Bom, eu sou Edneide. Minha primeira paixão foi jornalismo, mas a educação ela bateu mais forte. E especialmente para poder trabalhar com o texto, com o conhecimento, com a argumentação, o jovem sempre inspira a vida. O jovem é uma luta constante, é um prazer diário de trabalhar a argumentação e aprender. Porque quando a gente trabalha com jovem, a gente não envelhece. A gente tem um desafio todos os dias de aprender com eles e transformar esse conhecimento e devolver. Boa noite, meu nome é Rafaela Guidice, eu sou professora de redação junto com a Edneide e o Matheus na Red 1000, que é o projeto de redação do Coese. Já estou aí nesse caminho há um tempinho, ainda que não seja muito longo, porque eu travei também outros caminhos, como a nossa querida Edneide, que era jornalista. Eu primeiro segui o caminho do direito, não deu certo porque eu realmente nasci para educação, é o que eu tinha que fazer, né? Apesar que hoje eu tenho muitos interesses e estou ainda seguindo até outras coisas, mas nunca largaria a educação, porque, de fato, o escrita, o texto, é algo que é muito, muito querido para mim. E ver o jovem aprendendo a desenvolver essa ideia, aprendendo a desenvolver um senso crítico, é um negócio muito maravilhoso. A menina está fazendo engenharia agora, né? Foi direito, depois... Eu fiz direito, eu fiz letras francês, letras em inglês e agora faço engenharia da computação, porque eu não vou deixar a IA tomar meu lugar. Vocês que estão aí discutindo as questões, né, da inteligência artificial vai tomar o emprego de vocês, eu vou primeiro pegar ela. Ou seja, uma multiformada, nem tudo quanto é lugar. A graduação é uma coisa que ela... Ela tem uma parede só para diplomas. Só para diplomas. Eu acho que ela tem lá, cantinho do diploma, e tem todos, assim. Ela tá pensando em mais algumas graduações pra frente, né? Meu querido Matheus, quanto tempo, hein, filho? Desde verdade. lá, 2018, né, naquela seleção, em dezembro, Matheus foi a âncora que veio trazendo todo mundo, né? Veio, puxou um, veio, puxou outro, e veio, puxou outro. O apelido de Matheus é LinkedIn. É ele que consegue. É ele que faz os contatos sempre. Eu sou a pessoa do networking, né? Então, Eu vou juntando os contatos. Que bom, então, né? Menino chegou novo, mas com muita vontade, né? Um estudioso, e aqui eu me sinto bem tranquilo para que o senhor possa se apresentar. Bom, eu sou Matheus Campos, já atuo na área de redação desde 2017. Conheci Júnior ali por volta de 2018 e aí desde então a gente grudou nessa pegada de trabalho junto, né? E é sempre uma honra trabalhar com você. Sempre foi uma pessoa que tanto me abriu portas como me auxiliou em diversos sentidos. Um pai na educação que eu tive, a pessoa que me orientou, que quando foi necessário também dar uns carões, foi essa pessoa e sempre chegou junto de todas as formas possíveis.
Eu acho que, assim como as duas colegas falaram, meu amor pela educação, ele surgiu de uma maneira um pouquinho diferente, né? A partir de uma professora que eu tive, que me inspirou absurdamente e que eu sempre disse a ela, o mundo precisa ter mais pessoas como você. E aí ela disse, o mundo precisa de pessoas como você, que pensem como você. E eu disse, então, eu aceito essa missão, vamos lá. Inicialmente eu queria fazer medicina, mas fazendo o Enem, às vezes eu acho que a gente não entende muito bem os planos de Deus, mas, enfim, fazendo o Enem eu pulei uma questão de matemática e quando eu terminei de marcar tudo eu já tinha visto que havia perdido ali o gabarito da parte de matemática. Então, minha nota em matemática caiu muito. Nas outras áreas foram muito bem, foram ótimos os resultados, mas matemática caiu bastante, então me tirou essa possibilidade. Dava para passar para direito, algumas engenharias, mas eu não tinha essa habilidade toda com matemática e não era tão apaixonado assim por direito. Eu disse, então vou fazer letras, porque eu adoro redação, gostava de redação, ajudava meus colegas com redação, então foi o que eu segui. Foi o que me motivou a entrar e é o que me enche os olhos até hoje, estando na educação. Deus sabe o que faz, né? Até porque a gente discute muito sobre a importância atual. O professor sempre teve uma importância histórica absurda, né? Mas na atualidade a importância é no fronte de batalha da manutenção da vida na Terra, né? Sendo bem amplo na visão, porque a gente está lidando com, você citou a inteligência artificial, né? Quantas vezes a gente teve ameaças de extinção, talvez essa seja uma delas, porque paralelo a uma coisa fora de série, que é a inteligência artificial, tem a capacidade cognitiva humana diminuindo, né? Então, é importante ver vocês, né, nesse debate e nas trincheiras da educação, tanta geração junta aqui. Enfim, falando sobre redação, eu toda vez que eu converso com os meninos, eu me preocupo muito, porque eu sempre digo que obviamente, não só a única competência que literalmente vale 1000, né? Puxando para vocês essa sardinha, como é aquela que tem um lastro muito grande de crescimento, né? Por exemplo, a gente tem exemplos do início do ano que chegaram para nós com notas próximas de 600 e que hoje vocês, com o trabalho de vocês, transformaram para notas ainda 880, mas já perto de 920 e tal, etc. Temos vários 900 mais, inclusive, que chegaram. E que ficaram perto, né, do 1000 e tal. Sim. E isso é legal. E muito disso passa pela estrutura, né, da redação. Na minha época, a estrutura era introdução, normalmente com 2 perguntas, a gente respondia no desenvolvimento. Você tá revelando períodos demais. Calma com esse negócio da idade. Não vamos entrar nesse tópico delicado. E aí eu queria que vocês destrinchassem um pouco essa estrutura, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o modelo de redação atual. Então, vamos lá. Se a gente pegar as redações que tiraram nota 1000 nos últimos anos, vamos analisar especialmente as redações do ano passado. A gente vai perceber que os modelos eles são bem parecidos. Os alunos aproveitam o momento inicial para colocar um repertório, porque já está mostrando que tem esse domínio aí do repertório e vai acumulando essa nota da competência 2. Depois ele coloca o tema e traz um projeto de texto. Então, eles aprenderam a organizar o pensamento do texto a partir da introdução. E logo depois dessa introdução vem o desenvolvimento, né, Matheus? Como é que está esse desenvolvimento aí? Então, uma das primeiras coisas que a gente sempre fala sobre o desenvolvimento é a necessidade imprescindível de trazer o tópico frasal como sendo o primeiro recurso ali que a gente não pode abrir mão, porque ele consegue estabelecer essa correlação entre essa retomada da introdução e a abordagem da parte posterior, até porque ele também tem essa ideia de delimitar o que a gente vai abordar ao longo do restante do parágrafo para deixar claro a você, avaliador, que eu vou falar exatamente sobre isso aqui e não sobre X, Y, Z. A gente vai falar daquele ponto, aquele aspecto específico. Depois do tópico frasal, por favor, não invertam com o repertório, a gente costuma trazer a fundamentação. E aí eu costumo dizer a vocês o seguinte, sempre falo isso em sala. Quando a gente pensa no experimento científico, vem primeiro a teoria ou a prática? Normalmente a gente não vai direto para colocar a mão na massa, a gente pensa a teoria. O repertório entra como esse recurso teórico que fundamenta a construção do nosso texto e precisa
passar por 3 pontos específicos. Ele precisa ser legitimado, informar a fonte da veracidade, pertinente, ele precisa ter conexão com o assunto, com o temor, com o argumento, e a produtividade, que é o momento em que a gente correlaciona, que já é um dos pontos, inclusive, dentro dessa estrutura do desenvolvimento. Para garantir a produtividade, o argumento, o repertório, perdão, ele só vai ser garantido de forma produtiva quando ele é articulado ao argumento. Se a gente não tem essa articulação ou fica ali parecendo ideias isoladas, sem uma conexão direta, essa ideia ela não vai ser produtiva, não vai funcionar. Depois que a gente insere esse repertório, que pode ser variável, né? Algumas pessoas trazem o argumento como um desdobramento ali do tópico frasal para justificar logo no início essa construção argumentativa, não é uma lei universal. Quanto a isso, são formatos, né? São técnicas. E cada um com sua estilística. Então, depois desse repertório, o argumento que seria essa justificativa em relação ao tópico frasal, você vai provar por que aquilo dali é um problema. Depois você segue com a relação entre o argumento e o repertório, que é para garantir a produtividade. A gente tem um último recurso ali final, que é uma finalização. Não é obrigatório, mas é interessante aparecer. Afinal, se você está começando uma ideia, você tem que acabar. E aí, para garantir esse projeto de texto estratégico, a gente costuma tentar fazer esse link entre começo e fim de cada um dos parágrafos. Embora eles construam uma correlação um com o outro, né, de forma muito intrínseca, a gente sempre tenta deixar claro ali que cada um tem o seu jeitinho, o seu modo específico de fazer. E aí, claro que a gente desenvolve, mas também tem que concluir, né? Uma hora acaba, são só 30 linhas. E aí passo para a Rafaela para dar esse feeling. A conclusão do Enem, ela é uma conclusão que ela é muito característica do exame do Enem. Você só consegue fazer uma conclusão com sucesso no Enem se você estiver estudando para o Enem. Porque essa prova, ela pede uma conclusão que ela é especificamente interventiva. A ideia do Enem é que você faça uma reflexão, né? A ideia da prova de redação, faça uma reflexão sobre um problema social e você tem que pensar como solucionar também. Porque, afinal de contas, a gente está formando cidadãos. E esses cidadãos precisam saber o que pode ser feito para solucionar os problemas da sociedade. Então, essa conclusão, ela começa ali com uma retomada desse problema. Qual problema foi abordado, certo? Qual foi aí o que a gente tem de problemática a ser retomada para relembrar e organizar, claro, esse parágrafo. E a gente passa a trazer essa intervenção que ela é especificamente tratada ali como uma intervenção que precisa de 5 elementos, né, 5 partes, que é o agente, quem é que vai fazer isso aqui, a ação, o que é que vai ser feito, né? O meio, que é basicamente o modo de execução específico dessa ação. Então, você tem que pensar como é que eu torno essa ação concreta, realidade. Uma finalidade, para que eu estou trazendo isso aqui, né? Qual é esse efeito imediato que eu espero? E detalhar ainda algum desses outros elementos, porque é para você deixar claro que você pensou muito bem nessa intervenção. E a gente precisa, nessa conclusão, que você resolva todos os problemas que você trouxe durante o seu texto. Se você trouxe 2 problemas, você vai resolver 2 problemas, vai trazer 2 intervenções. Se você só trouxe um problema, você vai trazer apenas uma intervenção. E claro, se você conseguir aí, tiver esse poder de síntese, você pode até mesmo resolver os 2 problemas com uma ação só, mas cuidado, você tem que deixar claro que aquela ação realmente resolve esses 2 problemas ao mesmo tempo. E como a gente pode perceber, aproveitando 24 anos do COESE e uma excelência em redação, eu tive a oportunidade de acompanhar a evolução do Enem, porque eu estou no Enem de 2006. Eu fui a primeira, eu estou desde a primeira turma. Antes do novo Enem. Eu estou desde a primeira turma que corrigiu a partir das plataformas. Então, viu todas as transformações que aconteceram. Todas as nuances. Isso, todas assim, que ela é a mãe da redação. É a mãe da redação. É a matriarca, né? A matriarca da redação. Deixa ela. Fantástica. Deixa ela. E aí a gente percebe o seguinte, eu fiquei muito feliz com a evolução do processo de correção do Enem, quando chegou na parte de que era preciso dar uma solução. Logo no início, veio com a história de que a inovação, a solução deveria ser inovadora. Eu acho que é um tanto perigoso algo inovador para um jovem. Aí amadureceu a ideia e é preciso ter uma solução articulada. Assim a gente está ensinando o menino a pensar, eu tenho um problema, como é que eu resolvo? Então, nós temos uma prova que ela ensina, de fato,
a resolver problemas, porque ela vai ensinar a pensar, a resolver problemas. Então, eu acho que foi uma sacada perfeita de trazer essa execução da proposta em um texto de vestibular. Não, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, e é interessante você falar sobre isso, porque a redação, principalmente na prova do Enem, no formato que o Enem ela tem um poder do tipo de prova, sendo ela nacional, não é? E tendo um sistema de seleção unificado, ela tem um poder de gerar um centro de discussão. Pega um eixo, um tema e puf, e a sociedade passa a debater e 2 semanas jornalísticos de todas as emissoras começam a falar e vem revisão de tudo quanto é lado, ou seja, é um bombardeamento. Internet então, papapá, memes inclusive, né? E fica aquele engajamento, um engajamento legal, né? Um engajamento provocante, né? De certa forma, que obriga a gente a refletir um pouco. A refletir sobre... e vira uma temática, né? E a gente estava até discutindo um pouco sobre isso antes e eu queria que vocês externassem mais uma vez o mini debate que a gente teve sobre o que seria interessante, né? Como seria interessante a gente ter alguma coisa no eixo tal, para quem está em casa não necessariamente entender como apostas apenas, que eu acho muito raso a gente falar sobre isso, né? Eu, inclusive, não gosto daquela coisa final. Adivinhei. Acho que aquilo tão... Fica sendo um trabalho do ano inteiro. Você trabalha, sei lá, 80 temas. Não, foi um trabalho de todo mundo. Todo mundo trabalhou. O professor de Sociologia trabalhou, o professor de Filosofia trabalhou, o professor de Redação trabalhou, o professor de Português trabalhou. E eu sei que vocês pensam parecido em relação a isso também, né? O que seria bom de ser o centro da discussão do ano de 2024? Bom, eu acho que antes da gente chegar no centro da discussão, vamos criar uma linha de raciocínio do que vem sendo cobrado. O Enem, que foi criado com um objetivo lá em 98, o Enem de 2006, que eu comecei a fazer parte, que tinha um objetivo, o Enem de 2012 para cá, que ganhou uma nova expectativa. Então, eu tenho percebido que o tema do Enem, ele tem algumas funções, e funções críticas e reflexivas mesmo. Porque quando alguém pensou em colocar intolerância religiosa, em 2016, muita gente disse, mas o Brasil não tem. Aí a gente começou a perceber que tem. Então alguém trouxe isso. Aí depois veio a necessidade de democratizar o cinema. Mas para que democratizar o cinema se a gente tem televisão, se a gente tem streaming? Mas é um direito. Vamos discutir a questão do registro. Mas não é problema porque todo mundo tem direito a um registro. Mas nós temos pessoas que não têm. Furando bolhas, né? Furando essas bolhas. Falar sobre a educação de pessoas com necessidades especiais, tipo pessoas que têm problemas de audição. Então, o tema do Enem não é apenas um tema para se escrever, é um tema para avaliar o Brasil. Então, nessa perspectiva de avaliar o Brasil, se a gente for olhar, tem uma pegada social muito grande, mas nós estávamos aqui no que nós gostaríamos que o Brasil discutisse. Então, que o tema do Enem fosse algo que fizesse o Brasil discutir. Como eu quero um mundo para todos, eu quero que o planeta continue existindo por milhões de anos, eu gostaria que a humanidade hoje aprendesse a pensar sustentável. Então, eu acho que o eixo ambiental sendo discutido durante 30 dias, porque enquanto não sai o resultado do Enem, está todo mundo esperando a nota de redação. Então, é a nota de redação. Aquela nota de redação que fez aquele tema. Eu acho que nós merecemos. O planeta precisa. Brasil precisa. Até sair o espelho. Pior do que isso. É isso. Eu acho que, assim, era uma questão de alguém pensar. Não estou desmerecendo outros temas. Eu estou, digamos assim, eu ficaria muito feliz com essa função crítica que esse tema traria. E aí, Matheus, a sua? Olha, você falou disso agora, eu até me empolguei, pensei em algumas possibilidades de repertório. Não são coringas, né, como as pessoas gostam de dizer,
Mas a Constituição, ela sempre vai tratar de tudo, né? Especificamente, qualquer perspectiva que a gente envolver direito vai ter, obviamente, a Constituição. Sim. E todo o tema do Enem, ele tem, de algum modo ou alguma perspectiva, uma proximidade com a área jurídica. E aí a gente poderia pensar na Constituição como um repertório possível. Artigo 225 sobre a questão do meio ambiente, né? A definição de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a tentativa de garantia desse meio ambiente ecologicamente equilibrado e estável para as gerações futuras. Afinal, refletir sobre o meio ambiente não é pensar somente no agora, mas é pensar na garantia da existência e manutenção desse equilíbrio biológico para as gerações futuras. Que aí já entra no conceito Hans Jonas, né, da biofilosofia, que trata desse conceito, o princípio da responsabilidade, que é o formato que a gente age primordialmente pensando que as nossas ações elas têm uma consequência. E aí já entra um outro conceito, pegada ecológica da geografia. Se a gente parar aqui para falar de repertório e meio ambiente, Não a gente tem vai... horas e horas. Né? Muitas horas para a gente falar Sabe o que sobre... eu já ia perguntar, Rafaela, aqui? Ah, Sempre tem essa coisa que o estudante sempre fica... a frase do pensador que eu vou destacar. Né? Eu já estava aqui já matutando. Qual é a frase para isso aí? Ou quais, né? Quais seriam os exemplos de frase para você? Quando a gente fala de meio ambiente, eu acho que... E, aliás, essa questão da frase da citação direta. Muitas vezes o aluno se perde um pouquinho na citação direta. Tenha um pouco de cuidado. Porque a citação que você copia, às vezes você erra uma palavra e você traz um significado completamente diferente. ou quando não articulam, né? Não Porque consegue articular. Acontece Também, muito isso de o aluno trazer a citação e ele não articular com aquilo que precisa, né? Para o argumento ter validade, que é o que a gente tinha falado. Então é um risco fazer isso, né? É um risco. É uma possibilidade, mas é um risco. Depende muito de como você faz. Se você dominar muito a obra de quem falou aquilo, beleza. Não só a obra, mas a manutenção do argumento, né? Porque você tem que trazer destacar daquela citação, que já é o núcleo da ideia de alguém. É o recorte do recorte do recorte. E você tem que fazer o recorte do recorte do recorte do recorte. Do recorte. Para trazer uma palavra que sintetize aquela ideia ali. E feita essa síntese, você vai somar isso ao argumento para garantir a produtividade a essa construção. Então, requer um esforço um pouco maior. Quando a gente traz a teoria em geral... O ideal é que o aluno entenda, primeiro compreenda qual é a ideia daquela autoridade que ele está trazendo, né? Ele entenda como é que funciona esse conceito, por que esse conceito foi trabalhado. Como o Matheus está falando do Hans Jonas, fala sobre o princípio da responsabilidade, o aluno primeiro precisa entender o que seria essa responsabilidade. Sim. Essa responsabilidade é com quem, né? O Hans Jonas, por exemplo, ele vai falar sobre a responsabilidade com o mundo inteiro, uma responsabilidade solidária, certo? Então, essa responsabilidade não é eu sou responsável por mim agora, eu sou responsável pelo que vai vir daqui. Tem um outro, no caso ele também é filósofo, que chama Peter Singer. O Peter Singer, falando ainda de responsabilidade e valores morais, né? O Peter Singer, ele traz um conceito chamado bioética. A bioética, ela é um conceito quase que guarda-chuva, porque ele vai, para áreas do meio ambiente, porque é um conceito que fala sobre você tratar a natureza com a mesma ética que você deveria tratar o ser humano. Porque você entende, é muito fácil a gente falar de éticas entre ser humano, e muitas vezes essa ética nem ocorre, mas a gente está sempre tentando que essa ética ocorra entre os seres humanos. Conceito móvel, inclusive, né? Exatamente. E aí, a gente pegar esse privilégio de ser tratado eticamente e também passar para os animais e para a própria natureza, é a se pensar, né? É o aluno entender que ele é responsável, como o Jonas fala, e ele tem que ter ética como a própria natureza, e não apenas entre o ser humano. Inclusive, tem um outro cara, a gente vai encabeçando repertórios, chamado mas é importante. Aldo Leopold, que é um dos primeiros ambientalistas americanos, que ele fala que o mundo, ele passa, num princípio, a gente tinha o teocentrismo, né? O teocentrismo, o mundo, ele era virado assim para conceitos de Deus, divindades. Então, nessa época da Idade Média, todo mundo estava preocupado com o que era divino, né? A gente tinha igrejas, aquela coisa toda. Passa ali o momento do Renascimento, a gente passa a ter o antropocentrismo com o humanismo, e aí o próprio ser humano se vira para ele mesmo, né? Ele começa a fazer ciência, se estudar. Só que nisso, ele começou a se importar apenas com ele mesmo. E o Aldo Leopold, ele traz um conceito chamado ecocentrismo, que é o que ele entende que é ideal que todo mundo se volte para o meio ambiente. Porque sem o meio ambiente, a gente também não existe, né?
Eu tô lembrando do nosso querido Ailton Krenak, né? Sim. Nosso índio aí na Academia Brasileira de Letras sim. e lutando para a preservação do meio ambiente, especialmente da tribo dele, né? A tribo Krenak, que foi devastada praticamente com a questão daqueles incidentes. Importante de trazer Minas um Gerais. pensador de povos, né, Originários, né? originários. Importante. É? Vocês estão falando muito sobre a questão do meio ambiente e aí minha cabeça matutando, né, como diz vovó, pensei em um tema completamente aleatório, mas e se porventura o tema fosse a inserção da inteligência artificial no campo? E aí, como é que a gente conversaria? Até porque o campo, o agronegócio já investiu Muito muito em fortemente. tecnologia, Né? né? Talvez seja, inclusive, o maior investidor atual né? Em tecnologia. Porque, por exemplo, nas grandes coisas diferentes, está separando a agricultura familiar do agronegócio. A agricultura familiar não, é enxada, sol, afinco e possibilidade a manufatura de fato, né? Então, e a possibilidade ínfima de ter aquela microeconomia, né, com a noção cooperativista e tal. Agora, o agronegócio, não. O agronegócio já está robotizado há muito tempo. A separação das peças de milho, algodão, de soja, tá toda feita ela sem a presença nem humana. É um negócio fora do normal. Drones, por exemplo, né, o agro é pop. Bem pop. É muito técnico. A presença, por exemplo, de drones que conseguem fazer mapeamento de áreas específicas em que tem de agentes que prejudicam a colheita, né, ou de algum tipo de fungo. Então, ele consegue identificar a partir do Google Lens, às vezes, né, Lens, não sei. Lens. Não é inglês Lens, né, não é minha praia em inglês, mas consegue fazer essa análise ali da folha e identificar aquela manchinha amarela que aparece, é a doença tal, e aí já vai para um combate direto, né, para ver o menor índice de perda possível da colheita. É um dos pontos que a gente pode pensar. Mas com um planeta com mais de 8 bilhões, para a gente alimentar essa população toda, a gente precisa da ajuda da tecnologia. Mas a gente sabe que, para falar de inteligência artificial, o nosso aluno ele poderia começar fazendo a pesquisa. Quais são os aspectos positivos e negativos da inteligência artificial para que ele possa depois se posicionar. Porque se a inteligência artificial estiver associada a outros segmentos da sociedade, ele vai fazer conexões argumentativas e vai ser um show. Acho que o aluno precisa, primeiro, ele começar a compreender o que é uma inteligência artificial. Muitas vezes a gente fala da IA como se ela fosse quase que uma entidade autônoma uma coisa. Alguém alimentou, né? E muitas vezes, não só alimentou, como criou os algoritmos, criou o que está lá dentro, senão ele não vai funcionar. E essa inteligência artificial, quase sempre, ela precisa de alguém para dar o comando. Muita gente, sempre que alguém fala sobre o que é que a gente vai ser substituído, se os seres humanos responsáveis por trazer, por colocarem ali os dados iniciais, né, o input que a gente chama, para a inteligência artificial, não vai adiantar. Se o seu comando não for certo, ela não vai funcionar. O que vai acontecer é, a gente vai ter que se adaptar a essa inteligência. Os novos carros, vai ser como na época, nos anos 90, a gente tinha que fazer cursinho de Excel, né? A gente fazia cursinho de Word, tinha aula de informática. Já foi da datilografia um dia. É a ideia da calculadora, né? Se você colocar a calculadora ali e não colocar certo, se você quer multiplicar, dividir ou somar, não vai funcionar, não vai sair. Eu sempre reflito um pouco sobre isso, né? Como a gente falhou em relação à tecnologia, a ponto de querer que uma faça tudo sem a necessidade de a gente aprender a lidar com as coisas. Porque, por exemplo, letramento é a palavra da vez, né? De aprendizado, letramento é a palavra da vez. Sim. Então, assim, eu vou jogar a bola para vocês. Calculadoras, quantas temos? Diversas. Você está no universo da HP agora, né? Construtora de gráfico, função tal, isso aqui é a calculadora do engenheiro. Calculadora contábil, calculadora financeira. A gente tem aplicativos que fazem um cálculo completo, né? E dão o resultado da equação. Perfeito. A gente não ensinou a nossa população a calcular com a tecnologia que criamos e já criamos outra que calcula por nós.
Às vezes a gente tem Complicado, falha com o pessoal calculando até mesmo só com lápis, entendeu? O letramento. Eu acho que o problema começou a partir daquele lápis que tinha a tabuada do lado que a professora proibia utilizar na prova de matemática. Eu acho que talvez tinha começado ali algum certo problema. Tem um conceito, agora me falha a memória se é exatamente do Ulrich Beck, mas chamado modernidade tardia. Ele fala que Ulrich sociedade de Beck risco. é a questão da sociedade de risco, e ele traz uma especificaçãozinha chamada modernidade tardia, que é o formato como essa tecnologia ela chegou tardiamente, por exemplo, ao Brasil, e o quanto isso é danoso porque a gente não teve esse passo a passo, não foi uma inserção gradativa. Ela chegou e veio como uma onda de uma vez, e aí derrubou tudo, assim, e as pessoas não tiveram aquele tempo para refletir, para pensar, entender como é que funciona, para aprender o básico. A gente não teve esse letramento digital, que é o que você começou inicialmente falando. E aí essa ausência desse letramento digital coloca a gente hoje a par de, às vezes, um pouco de guerra, né, com a tecnologia. Sim. Esse desentendimento, esse desconforto. Receio, um medo, né? Além dos perigos que pode possibilitar, né? O mau uso, tudo que é demais é veneno. E esse mau uso da tecnologia, ele pode e é muito nocivo, a depender de como for feito. Mas será que eu faço um comparativo aí também para vocês? Nós avançamos na impressão absurdo. Eu até falei em sala que antes nos monastérios o imprimir impossível era substituído pela cópia Os manuscrita, copistas, né? E depois do advento da impressão e da qualidade da impressão, a gente teve muito receio disso acontecer com moeda, né? Com dinheiro, com cheque e tal. E a gente superou isso. Ou seja, será que não há sempre um rastro daquilo que é fake, do que é falso? E a inteligência artificial também deixa rastros de coisas que são falsas. E a gente vai passar, talvez, a criar elementos de identificação. Opa! Por exemplo, eu já sei quando eu recebo um trabalho, e eu sei que vocês recebem uma redação, quando ela vem do chat GPT, eu já sei. Eu já pego o Eu já sei, aí não foi... Não tem Então, coesão. Não tem coesão. Olha, Né? dificilmente vai trazer um repertório marcado. A inteligência, por mais que você coloque, dependendo muito de como você coloca esse comando, porque é aquilo que a Rafaela mencionou. Se você tem a expertise de colocar certinho exatamente o que você quer e saber o que você quer, que é a maior dificuldade que a gente tem boa parte das vezes, você vai ter um resultado positivo. Mas quando a gente pega aquele texto, que a gente olha ali, aquela escrita... A gente conhece a escrita do nosso aluno, não é duvidando do potencial, mas a gente tem entendimento. Sim. E o aluno que ele consegue colocar o comando exato para ter uma boa redação do Enem, Ele muito pouco provavelmente... ele provavelmente sabe fazer. Ele faria. Ele não precisa. Ele só tá com preguiça de escrever. Ele isso? faria. Ele faria. É isso. Ele domina o suficiente para que aquilo ali seja E outro desnecessário. ponto, né? Não é nem você não vai ter, que fique claro, não é nem você não vai ter a inteligência artificial, você não vai ter o chat GPT para fazer seu texto. Então, é você, Deus e a caneta. Ainda é no old school no dia do Enem. E vai continuar sendo, se Deus permitir. Alguma coisa Tomara. tem que ser old school. Algumas tradições precisam ser Precisam mantidas. Pelo Deus. amor de Deus. Né? Pra gente, né, chegar ao fim desse papo maravilhoso, tá complicado porque o desejo e a vontade era permanecer, né, aqui por muito tempo, até porque gosto dessa seara de conhecimento que vocês trazem e realmente o bate-papo tá extremamente interessante. Mas, né, obviamente, né, eu queria mais uma vez pedir uma coisa que talvez não tivesse tanto no roteiro, mas que me veio aqui durante a conversa. Né? O Redmill é um projeto de atendimento individualizado. Né? E é diferente dos outros que eu conheço, e desde sempre é uma coisa que a gente defende, e eu tenho uma né, batalhadora aqui para defesa desse modelo de correção assistida, que eu acho importantíssimo para essa galera mesmo melhorar a escrita, a argumentação e até ser incentivada a ler. Se não fosse isso, a gente tinha perdido uma geração quase 100%, porque já está muito difícil para esses meninos lerem, já está muito difícil para vocabulário, já está muito difícil para pontuação, já está muito difícil para argumentação sobre o uso da gramática. Então, graças a Deus, tem uma competência 1 para pelo menos dizer, um pouquinho você vai ter que saber. Aí, né? Eu queria ouvir de vocês sobre esses
essa quantidade absurda de texto que vocês corrigem durante o ano, se tem alguma coisa assim que seja inusitada, né? Agora vamos entrar na seara do inusitado. Não tem como citar a fonte, que é capaz de vocês nem lembrem quem seja, mas eu acredito que tenham histórias que sejam... Olha, Né? eu- Calma, devagar com a dor, que o santo é de barro. Mas me digam que algumas histórias inusitadas, né? Que podem ir ao ar. Tem uma bem interessante. Não é que não tenha lógica. Um aluno falou o seguinte: o direito da defesa, ele deve ser constitucional, porque se você tira do ser humano o direito de se defender, você está tirando o direito dele sobreviver. Então, se os índios estão morrendo, e eles estão morrendo porque estão sendo mortos com tiro, a defesa é dar arma aos índios. Qual é o problema de dar arma aos índios? Por que não a Se guerra civil matam na eles Amazônia? com armas, eles se Completamente. defendem com armas. É. E esse Por que não? mesmo abençoado, em uma outra redação, diz: se o problema da humanidade é excesso de gente, vamos aplicar a teoria do Thanos. Eu disse: que possível. Thanos, Diminuir. criatura. São o coisas estalar assim. de dedos. Mas o bom é que a gente mostrou para ele que, assim, que ele continue pensando desse jeito, mas ele não escreva desse jeito, não. Não acho tem que é um esses espaço- pensamentos intrusivos na sua cabeça. É um espaço que a gente usa muito para reflexão, né? Para entender o que é que pode e o que não pode, né? Mas ainda o que não pode. Eu lembro de um caso de um aluno específico que, enfim, estava construindo o texto e ela vai... O aluno, ele tem essa mania de pesquisar repertório para o tema X. Joga o tema lá, procura no Google. A primeira coisa que ele achar que fizer ali um mínimo de sentido, ele vai usar. E aí a aluna pegou um repertório e disse o pensador João Carlos. E aí eu questionei, né? Se o repertório precisa ser legítimo, a gente tem que informar quem é João Carlos, o que João Carlos faz da vida. João Carlos é quem? Ela disse: não, João Carlos é um pensador. Eu disse: veja, eu penso, você pensa, ele pensa, todos nós pensamos. E todo e qualquer ser humano vivo pode ser um pensador. Sendo essa a perspectiva, eu poderia então ser citado. E inclusive já aconteceu. Não é Os alunos têm essa Sinto o mania. professor Matheus Campos. Então, os alunos têm essa Sinto a mania. professora Dineide Santana. É uma fofura, é uma fofura. Eu fiquei absurdamente lisonjeado, mas a gente pensa assim. Mas- Veja, a gente pensa sempre naquele viés, no viés básico, né? Quem eu sou na fila do pão? Veja, não é possível você utilizar o nome de um teórico como João Carlos. Quem é João Carlos? Né? Não tem legitimidade. Não haja conhecimento, né, A gente, popular e tal. a gente precisa ter essa clareza na utilização. Então, já tive alunos que me citaram na redação: professor, aquilo que você disse foi tão brilhante, eu achei fantástico, eu gostaria de usar a sua fala. E aí usou, e eu disse: olha, infelizmente... Não vai poder. Não é contabilizado, porque é aquela coisa, você vai botar o quê? Professor Matheus Campos do... Não é. É algo que me legitime nacionalmente. Sim. Ainda que o Projeto Redimiu tenha um reconhecimento incrível à instituição. Mundial, selo da ODS, inclusive. Perfeito. Orgulho. Selo ODS. Sim. Mas é aquela coisa, a gente precisa... Perdi o feeling. Você está falando sobre o pensador que não pode não ser aquele que não seja reconhecido nacionalmente. Você falou do João Carlos, né? João Carlos Pensador. João Carlos Pensador. Então, enfim, não usem o João Carlos assim. Tomem esse cuidado com o João Carlos, tá? Procurem repertórios, procurem teóricos com esse renome. Vocês podem amar o professor, mas demonstrem esse amor. Leva um chocolatinho que a gente gosta, mas não cita na redação, por favor. Tome esse cuidado. O aluno, ele é sempre muito criativo no repertório, de vez em quando. Eu lembro, logo no comecinho, isso faz muito tempo, deve ter sido, sei lá, 2018, 2019, eu estava corrigindo a redação e o aluno queria falar sobre doação de sangue. E ele achou incrível usar o Drácula como repertório. Porque ele falou que se as pessoas que precisam de sangue, o Drácula precisa de sangue para viver. Sério? E eu fiquei tipo, tudo bem, da hora, você tentou, né? Mas eles são criativos, eles são muito criativos. A gente tem episódios muito inusitados que conseguem utilizar de uma forma muito produtiva. Por exemplo, eu tive um aluno que falou sobre um desenho do Mickey. E aí uma coisa muito
Específica? É muito específico, né? Algo muito bom. Por exemplo, o tema era sobre o combate ao uso de produtos fumígenos. E a gente tem essa questão dessa existência agora dos pods, cigarros eletrônicos, que o povo chama de o pendrive, né? Que se fuma o Eu acho que pendrive. eu lembro desse episódio. E aí, será que você já assistiu esse desenho? 1940, eu acho que não. 1948. Mas isso aí é eterno. Até hoje essas coisas 1948. E ele citou especificamente a data. E ele colocou lá no texto de forma muito específica, né? A utilização de como o Mickey se comportava depois do uso do cigarro, ou como aquilo era nocivo. E veja, um programa infantil exibido para crianças, e ele trouxe essa crítica. Tudo bem que houve um anacronismo, né? A gente isolou aquele período, mas de acordo com Carl Jung, né, essa criação dessas imagens latentes, que é esse inconsciente coletivo, ele vai se manifestando e vai criando quase que como se fosse um reforço genético de você enxergar aquilo dali, viu, e você sente automaticamente uma atração pela proximidade, pelo reconhecimento quase que genético desse elemento. Né? Então, assim, infelizmente, né, não dá pra gente ficar no debatendo, mas seria extremamente, né, oportuno a gente continuar em outros momentos com esse projeto que nasceu para tem cara de, né, ser longevo, e obviamente teremos outras oportunidades de conversar. E mais uma vez agradecer a presença de vocês, né, agradecer a você que está aí do outro lado. Nesse QR Code que está aqui do lado vai ter uma gama de materiais, inclusive nosso material de revisão. É só você preencher o cadastro que está aqui do lado e ter acesso a essa apostila de maneira gratuita, certo? Então, gente, obrigado demais pela presença, né? Dessa escola que valoriza tanto essa coisa do poder de escolha e tem a oportunidade de debater com quem está na linha de frente de uma área de conhecimento tão importante que é a redação. Muito obrigado mesmo. É verdade. E esse poder de escolha eu conheço faz tempo. Porque o meu amor eterno, que filho é o maior presente que um ser humano pode receber na vida. Está dividindo comigo ele esse ano. Ter um filho. Então, eu escolhi o Coese para meu filho. Ele foi para lá com 1 ano e 5 meses e está lá. E, assim, nunca foi dito para ele que ele estudasse para tal curso. Não, que ele estudasse para ele fazer a escolha livre da profissão dele. Então, o Coese tem essa marca. E, assim, como professor e acompanhando o processo dele, né, como coordenador também, eu fico muito feliz. Ele está lá. Seu menino é fora de série. Não é? Aqui já homenageando na íntegra. É uma honra imensa fazer parte da instituição. Ver o quanto o Coese consegue ter esse leque variado, né? Por exemplo, a gente tem turmas militares, a gente tem turma Enem, turmas para vestibulares tradicionais, então sempre tem o seu cantinho. Você está sempre incluído naquele ambiente. É um lugar acolhedor e que a gente se sente bem. A gente se sente parte e... eu acho que o mais incrível é o carinho que os alunos entregam a gente. Eu digo isso porque a gente sempre recebe essa devolutiva muito positiva e é muito gratificante fazer parte disso tudo, da instituição, e essa retribuição recíproca que a gente recebe. É uma honra fazer parte dessa escola. Eu fico muito feliz mesmo. Já é uma escola que está na minha família faz um tempo, desde o começo, literalmente, né? Minha tia Janete Guidice foi uma das primeiras professoras do Coese. Meu pai já esteve lá, de vez em quando ele volta também. Então, ele vai e volta. Ele tem desses. Ele tem passe livre. Ele tem um sabe. momento dele. Então, é muito bom estar aqui com uma equipe que eu já conheço há um bom tempo. O Júnior também já faz muito tempo que a gente já está aqui. E realmente essa questão do poder de escolha, eu acho incrível. Assim, até como uma pessoa que vocês já viram que eu sou talvez um pouco variada, né? Eu gosto muito de fazer minhas escolhas, escolher várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Sim, então, os alunos poderem ter essas possibilidades é algo que realmente é um diferencial, porque senão eles vão ficar realmente nessa caixinha de só pode fazer uma coisa, só tem isso para fazer, e ele dá essa oportunidade é realmente incrível.